A paz do Senhor, estamos iniciando mais um programa Mais Conectados. É um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ji-Paraná. Nosso pastor é o pastor Sadraque Muniz. A nossa coordenadora é a irmã Diná Cordeiro Muniz. Eu quero te dizer que hoje nós iremos falar sobre oração. A oração de Jabes, que está lá em 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. 2 versículos poderosos que tem uma grande lição para nós. Hoje nós teremos também no louvor a minha querida irmã Samara, lá da congregação do Primavera. Teremos aquela palavra de orientação da nossa psicanalista Poliana Rocha. E não podia faltar, uma palavra da Tauane Barros, que será nossa nutricionista nos dando dica de nutrição. Quem que não precisa saber um pouquinho mais sobre nutrição? E eu quero dizer para você que o programa hoje vai falar ao seu coração, vai te ensinar sobre oração, a oração poderosa, a oração que Deus responde. E eu quero te convidar a fechar seus olhos, porque eu quero orar por você, porque eu creio que hoje, como sempre, Deus irá falar através da palavra, através dos louvores, que o Senhor te abençoe. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por mais um programa. Mas queremos te pedir, Senhor, cada pessoa, Senhor, que está ligado, ouvindo, Senhor, assistindo esse programa. Que tu venha abençoar, que tu venha guardar, que tu venha direcionar essa palavra ao coração dessa vida, Senhor, que precisa. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te dizer que o programa Mais Conectados já está no ar. Conectados, conectado com o Criador. Conectado com o Criador. Conectado com o Criador. Eu quero te dizer, convidar você a ouvir, assistir esse lindo louvor da minha querida Samara, lá da congregação do Primavera, estará louvando, adorando ao nome do Senhor. Começou a boa obra, é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele, nunca houve, não haverá. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. E ouvir a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E ele me disse assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do
papel, porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois sempre zela com sua palavra. Já prepare o coração para ver Deus completar esta linda obra que Ele começou na sua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. É fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus e jamais haverá. Nós teremos uma palavra da minha querida psicanalista Poliana Rocha. Quem é que não precisa de uma orientação? Quem não precisa, né, ouvir alguma coisa que a gente está precisando? Às vezes a gente está depressiva, às vezes está angustiado, triste. E sempre a Poliana traz uma palavra nesse sentido aos nossos corações. Poliana, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Me chamo Poliana Rocha e sou psicanalista clínica. E que alegria estar aqui com vocês. Você está vivendo um dia de cada vez? Temos permitido que a nossa paz seja roubada de nós, através das preocupações, dos medos e das angústias diárias. Quantas vezes até recebemos uma palavra de encorajamento ao nosso coração, mas pouco tempo depois a sufocamos com a ansiedade. Vivemos o dia que se chama hoje, preocupado com o que temos que fazer no amanhã. Eu poderia aqui abordar diversas perspectivas sobre a ansiedade, até porque é um mal que muitas pessoas estão convivendo. Quantas pessoas já melhoraram muito nesse aspecto, mas ainda tem que lidar com esse inimigo emocional. Algo que funciona muito bem, além das práticas espirituais e atividades físicas, é pensar em viver o que está reservado para você hoje. Lembre-se dessa frase: um dia de cada vez.
Quando você ficar muito ansioso, angustiado por ter que dar conta de tantas coisas e até parece que você não vai conseguir, primeiro, respire fundo, acalme-se e diga a você mesmo: preciso viver um dia de cada vez. Faça o que tem que ser feito agora e relaxe, porque está tudo sob controle. A palavra de Deus vai nos ensinar a viver um dia de cada vez. Aproveitar o presente que o Senhor te entregou. E a cada manhã que se inicia, agradeça a Ele. Olha só esse versículo. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Está no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 34. Por isso, não preocupe com o dia de amanhã. Lembre-se que está tudo sob o controle de Deus e viva esse presente que Ele te concedeu, que é hoje. Fica todos com Deus. E hoje eu quero falar sobre oração de Jabes. Uma oração poderosa, mas eu quero dar uma dica. Hoje eu quero dar uma dica de um filme, Quarto de Guerra. Quarto de Guerra, ele vai te ensinar a orar. Ele vai te ensinar que você tem que ter um momento de oração. Ele vai te ensinar que você tem que ter um momento a sós com Deus. Você quer orar e a sua oração ser respondida? Então, tenha o seu momento, o seu devocional todos os dias. Uma vez eu achei interessante que eu ouvi uma frase de um grande pregador, acho que é Moody. Ele disse assim: eu não oro mais de 10 minutos, mas também não fico 10 minutos sem orar. Ou seja, ele orava sem cessar. Aí, pensando nessas palavras dele, eu comecei a analisar a minha vida de oração. E eu comecei a analisar que Deus é o meu Pai. Eu sou filha de Deus, porque eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Se Ele é o meu Pai, eu não preciso marcar hora para falar com Ele. Eu não preciso chegar diante dEle e dizer: Senhor, eu estou aqui diante de Ti, diante da Tua presença. Não precisa nada disso, que Ele é o nosso Pai. Então, lá no secreto, lá no seu quarto, quando você orar, você fala: Pai, e fala o que você tem que falar. Porque como é que você age com seu pai terreno? Como é que você conversa com seu pai terreno? Assim você deve conversar com Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Pai. Porque antes de você falar, Ele já sabe o que você vai falar. Então você não precisa falar muitas coisas para Ele te entender. Agora, para Ele te ouvir, você tem que ter intimidade. Você tem que falar com Ele todos os dias, toda hora, todo momento da sua vida. Em todas as suas dúvidas, você tem que conversar com Ele. Que Ele vai atender a sua oração, a sua petição. Assim, em 1 Crônicas 4:9, que diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. E o 10 diz assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha, 2 versículos, esse homem só é falado aqui, e nenhuma parte da Bíblia mais é comentado sobre a vida de Jabes, mas ele nos deixa lição importante. Porque Jabes, o que significa Jabes? Com dor ele foi concedido. Então, a mãe dele, naquela época, as mulheres colocavam o nome dos filhos. Então, o nome dele já era um nome assim, o significado, afligir, pesar, o que causa dor. Olha o que a mãe dele já profetizou sobre a vida dele. Profetizou uma maldição, que ele iria afligir, que ele iria ser alguém que iria causar dor
Quando a gente vai no final do versículo 10, que ele ora ao Senhor, e eu acho interessante que ele fala assim, não seja aflito, que o mal não venha afligir ele, porque ele já tinha passado por aflição, ele já tinha passado por angústia. Isso já estava resolvido na vida dele. Então ele estava dizendo, Deus, olha, que eu não volte a ser afligido, que o mal não venha me afligir, que isso não venha me destruir, que isso não venha chegar à minha tenda. É isso que Jabes está dizendo. Aí Jabes, ele começa a falar com Deus assim, ele invoca o nome de Deus. Ele chama Deus, ele fala, Senhor, eu preciso falar contigo. Às vezes a gente chega para o nosso pai e fala, pai, eu preciso falar contigo, eu preciso conversar contigo. Vamos ter um particular, pai, só nós dois. Então, é como se Jabes estava dizendo assim, ele invocou o Deus. Mas que Deus? Olha, ele diz assim, o Deus de Israel. Ele invocou o Deus de Israel. Por que Deus de Israel? Ele estava dizendo assim, eu quero invocar aquele Deus que livrou o povo de Israel, tirou o povo de Israel do Egito. Eu quero invocar aquele Deus que abriu o mar vermelho. Eu quero invocar aquele Deus que quando marchou, as muralhas de Jericó veio ao chão. Então, o que ele estava dizendo? Eu quero invocar esse Deus, esse que é o meu Pai, esse que está acima de todas as coisas. Então, ele invoca o nome do Senhor. Aí ele começa a fazer os pedidos dele. Jabes, ele não teve vergonha, nem medo, nem se intimidou. Ele chegou diante de Deus e começou a pedir. Olha só, ele pediu, se me abençoares muitíssimo. Ele não pediu só bênção, não. Ele falou, se me abençoares muitíssimo. Invocou a Deus e disse para Deus, de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo. Olha, ele sabia que a bênção estava nas mãos do Senhor. Você quer ser abençoado? Você tem que pedir a Deus, porque a bênção está nas mãos do Senhor. Agora, para você ser abençoado, primeiro você tem que aceitar Jesus. Para você ser abençoado, você tem que ser obediente. Para você ser abençoado, você tem que ter intimidade com Deus de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quer orar em nome do Pai, se você quer que a sua oração seja atendida, você tem que passar por todo esse processo, antes da oração, para a sua oração ser atendida. Aqui não fala, mas quando ele fala, invocou o Deus de Israel, ele está dizendo, eu conheço o meu Deus, eu sei quem é o meu Deus. Você conhece ao Deus que você serve? Você sabe o quanto ele é poderoso, o quanto ele pode te abençoar? E Jabes sabia. Então ele ora, se me abençoares muitíssimo, muitíssimo. E em cima a gente já tem a resposta, porque diz assim, que Jabes foi mais ilustre. Ele foi assim, o melhor entre os dele, o mais notável, o homem que todo mundo olhava para ele. Esse era Jabes. Ele conseguiu, ele orou e Deus atendeu a oração dele. Aí ele fez um segundo pedido, para o Senhor ampliar a tenda dele, ampliar os termos dele, ampliar quer dizer você ser próspero, ter prosperidade. Agora, só que é interessante, quando fala ampliar na Bíblia, aqui quer dizer assim, ó, e os meus termos ampliares, quer dizer, Senhor, eu quero mais terra, eu quero mais riqueza, eu quero ter mais. Agora, quando a gente pede mais, a gente está dizendo assim, Senhor, eu quero mais serviço, eu quero mais trabalho, eu quero cuidar de mais pessoas. Porque quando Deus nos dá prosperidade, seja material, seja espiritual, seja em todas as áreas, Deus dá com abundância, não é para você reter, não é só para você. Deus dá para você também ajudar as outras pessoas, ser canal de bênção para as outras pessoas. Então, quando diz amplia
a minha tenda, amplia os meus marcos. Ele está dizendo, Senhor, que eu tenha mais terra, que eu tenha mais poder, para que através desse poder eu possa ajudar outras pessoas. Aí ele diz assim mais, se a tua mão for comigo. Esse Jabes sabia era inteligente. A mão do Senhor é que nos dá o livramento. Davi, quando ele fala com o Senhor, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Ou seja, que a tua boa mão esteja comigo, Senhor. Não se afaste de mim. Não me deixa, Senhor. Pode acontecer tudo, menos retirar a tua presença. É isso que Jabes está dizendo. Senhor, se a tua mão for comigo, mas a tua mão tem que estar comigo. Porque o que adianta ser abençoado muitíssimo? O que adianta alargar sua tenda, ampliar o seu horizonte, ter mais, ter prosperidade, se Deus não estiver com você? O que vai adiantar? Nada. E Jabes sabia disso. Jabes sabia que ele queria a presença de Deus na vida dele. Ele queria ser abençoado, ele queria ter prosperidade, mas ele queria a presença de Deus. Quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós somos vitoriosos. Quando a presença de Deus faz-se presente em nossa vida, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos felicidade, porque a presença dele é que traz tudo isso. Mas ele não para por aí. Aí ele diz assim, e se fizeres que do mal não seja afligido, aflito. Ele está dizendo, Senhor, não deixe o mal me afligir. Senhor, me guarda, me protege. Ele está pedindo proteção para Deus guardar ele do mal. Agora, a Bíblia fala que nós temos que fugir do inimigo. Nós temos que fugir dele, fugir do pecado. E quando você foge, ele foge de você. Agora, se você quer enfrentar, se você acha que você pode, olha, eu posso tomar um copo de cerveja. Eu posso dar uma tragada. Aí o inimigo vai pegar essa brecha e vai te atacar e vai te afligir. Então não brinca com o pecado. Não brinca. Por isso que ele diz assim, me livra, Senhor, para o Senhor guardar ele do mal. Olha, ele só pediu. Ele pediu. Em um versículo ele pediu tudo isso. No 10, olha, ele diz, invocou o nome do Senhor, se me abençoares, se a tua mão for comigo, se tu ampliar os meus termos e se tu me guardar. Ele está dizendo tudo que nós precisamos. Uma oração pequena, mas houve um preparo antes. E o que Deus fez? E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Mas ele sabia o Deus que ele pedia, ele tinha resolvido a situação dele, ele não se contaminou. Quando a mãe dele profetizou contra ele, dizendo que ele ia ser um homem de afligir, de causar dores, ele não recebeu essa profecia. Ele falou, não, eu não sou isso. Eu vou ser grande, eu vou ser abençoado. Deus vai estar comigo, Deus vai me dar prosperidade. Na fé dele, crendo no Deus de Israel, Deus concedeu o pedido de Jabes. E Deus pode conceder o seu pedido. Deus pode te curar, Deus pode te restaurar, Deus pode ampliar a sua tenda. Ampliar a sua tenda é te dar prosperidade material, espiritual. Deus pode entrar hoje com providência na sua vida. Agora, Jabes não deixou ser contaminado pela palavra que a mãe dele lançou nele. Ele não deixou. Ele influenciou positivamente a sua geração. Ele não se fez de coitado. Ele não tomou sobre si essa profecia de maldição. Ele, não, eu sirvo ao Deus vivo e verdadeiro. E Ele é que vai me fazer um vencedor. Então, toma posse dessa palavra. Eu creio que Deus pode fazer. Eu creio que Deus pode me dar vitória. Eu creio que o Senhor pode me abençoar. Eu creio que Deus pode me dar o livramento.
Eu creio que Deus pode me curar. Eu creio que Deus pode me dar prosperidade e que eu possa ser um homem, uma mulher de destaque. É isso que Deus tem para os filhos dele. Você recebe essa palavra nessa tarde? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê prosperidade. Esta palavra, a profecia que eu profetizo sobre a sua vida, a cura, o milagre, a restauração do seu casamento, a restauração da sua casa, a restauração dos teus filhos. Creia, creia. Nós temos que crer. Assim como Jabes creu no Deus de Israel e orou e Deus atendeu a oração dele, Deus pode atender a sua oração nesta tarde, nesse sábado maravilhoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E nós vamos para mais um louvor, mas daqui a pouco eu estou de volta. Foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida, para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca em ti deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais, Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos seus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é um resultado dos dias nublados. Olha você aqui, Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais, Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos seus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é um resultado dos dias nublados. Olha você aqui, Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deixa Ele te ensinar, deixa Ele lapidar a tua estrutura. Deixa Ele trabalhar e enquanto Ele te molda, de tudo Ele cuida. Deixa Ele te ensinar, deixa Ele lapidar a tua estrutura. Deixa Ele trabalhar e enquanto Ele te molda, de tudo Ele cuida. Que é mal vem pra morte, é pra você crescer. Deus está
te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. O Senhor está te moldando, Ele está te ensinando. Hoje, nesse sábado maravilhoso, eu quero te convidar a aproveitar, né, a palavra da nossa querida Tauane Barros, nutricionista, e a gente precisa, de vez em quando, parar um pouco, fazer uns exames, fazer um check-up, ver como estamos, né? Eu estou nesse processo de restauração da saúde, porque às vezes a gente se acomoda, não faz exercício, às vezes a gente se acomoda um pouco na alimentação, muitas festas, mas a gente tem que ter cuidado, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E como templo do Espírito Santo, nosso corpo, nós vamos dar conta diante de Deus. Porque como você está cuidando do templo do Espírito Santo? Eu tenho sido um pouco relapsa, porque não tenho feito exercício, não tenho me alimentado muito bem. E isso Deus tem falado. Então vamos ouvir a dica da Tauane, que eu creio que é de grande valia para nós. Olá, a paz do Senhor. Meu nome é Tauana Barros, eu sou nutricionista da mulher. Isso mesmo, nutricionista da mulher. Por quê? Porque eu atendo somente o público feminino aqui no meu consultório. Hoje eu atuo na área de emagrecimento, endometriose, síndrome dos ovários policísticos e menopausa. Então esse é o meu foco de atendimento. E a convite da Marley, hoje eu estou aqui nesse programa maravilhoso para trazer algumas dicas, orientações para você. E eu selecionei um tema muito interessante que eu acredito que você já deve ter ouvido falar, conhece alguém que tenha ou talvez até você mesmo tenha. Esteatose hepática, a famosa gordura no fígado. O nosso fígado é um órgão muito importante. Ele faz, eu gosto de chamar faxina. É ele que faz a faxina no nosso organismo. Ele pega a vassourinha e, ó, geralmente, toda madrugada, ele costuma fazer essa faxina. Então, todas as toxinas, medicações, alimentos, tudo aquilo que você consome, ingere ou tem contato, é metabolizado no fígado. Esse órgão tão importante, né? Quando ele acaba sendo sobrecarregado, ele acumula muitas toxinas, geralmente pelo estilo de vida que você leva, pode desencadear aí uma esteatose hepática. Existe a gordura no fígado, que é a esteatose hepática grau 1, grau 2, grau 3, e dependendo do caso, evoluir para uma cirrose. Gordura no fígado. Quando a gente fala de gordura no fígado, a maioria das pessoas pensam que é necessário reduzir somente a gordura da alimentação. E é aí que mora o erro. Hoje eu quero te contar que para você tratar a sua gordura no fígado, você precisa reduzir o consumo de carboidratos. Reduzir o consumo principalmente de farinhas brancas e açúcar. Eu te convido agora para fazer uma reflexão do seu dia anterior. Como que foi o seu café da manhã? Se você tem esteatose hepática, se você tem gordura no fígado, você acordar, consumir, por exemplo, ali um pãozinho francês junto com a manteiga, que a gordura é saturada. No almoço você já consome grandes quantidades de arroz, porque não tem problema comer arroz, só que se ele não virar acompanhado de fibras, saladas, sementes nessa salada, vai aumentar o índice glicêmico, já vai piorar a sua glicemia e vai virar aquela bola de neve. Aí à tarde, será que você não está comendo outro pãozinho ou um pão caseiro? Que mais? Comendo ali também um bolo feito com trigo, que também não deixe de ser farinha branca, um açúcar de mesa para adoçar esse bolo. E aí vem acompanhado de um suco ou de um café com mais açúcar. Então eu quero te convidar a fazer uma reflexão da sua alimentação ao longo do dia. E eu quero te falar, se você deseja reduzir gordura no fígado, você precisa diminuir a quantidade de farinha branca e açúcar da sua alimentação.
Outra orientação que eu quero deixar para você é aumentar o consumo de fibras, principalmente. Inclua sementes nas suas saladas do almoço e jantar. Eu vou te ensinar uma receita bem facinho que é um mix de sementes. Você vai juntar chia, linhaça, gergelim, semente de girassol, semente de abóbora e vai fazer um mix. Deixa ali na sua mesa. Todos os dias, pega uma colher de sopa e coloca ali no seu pratão de salada, porque essas fibras vão auxiliar o funcionamento do seu intestino. Melhorando o seu intestino, com toda certeza você vai melhorar a saúde do seu fígado, porque o intestino hoje ele é considerado um dos órgãos mais importantes. É como se ele irrigasse, entende? Então depende muito. O fígado funcionar, ele depende de um intestino saudável. E eu também quero te convidar a começar, na verdade, a incluir alimentos na cor roxa. Alimentos na cor roxa têm uma ação antioxidante fundamental, vai auxiliar muito o processo de detoxificação desse fígado. Então comece a incluir alimentos roxos, berinjela, repolho, ameixa, vermelhos e roxos, sabe? Uvas roxas são alimentos antioxidantes poderosos que eu tenho certeza que você reduzindo o consumo de farinha branca, aumentando o consumo de fibras e aumentando o consumo de alimentos na cor roxa, eu tenho certeza que pode ser um grande aliado aí para o tratamento da sua esteatose hepática. Muito obrigada e a paz do Senhor. Estamos chegando no final de mais um programa Mais Conectados. Mas eu quero dizer para você que o Senhor tem falado poderosamente e eu creio que vai continuar falando. Se você prestar atenção na palavra, aplicar essa palavra, colocar em prática, porque não adianta a gente ouvir a palavra, a gente ouvir os louvores e não colocar em prática. Tudo aquilo que a gente ouve, a gente tem que prestar atenção, né, escutar e colocar em prática. E às vezes a gente quer orar, às vezes a gente quer pedir alguma coisa para Deus, mas a gente fica com vergonha. Eu já vi pessoas dizer, eu tenho vergonha de orar, eu tenho vergonha de falar com Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim, entra no seu quarto, fecha a porta e fala sós com Deus. Derrama o seu coração diante do Pai, porque Ele já sabe como você está. É só você colocar em palavra. E eu tenho certeza que o Deus de Israel, o nosso Deus, Todo-Poderoso, Ele vai te ouvir e vai atender a sua oração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um programa, Senhor. Pai, que possamos colocar em prática os ensinamentos que Tu tem nos dado. Que possamos, Senhor, aplicar na nossa vida tudo aquilo que aprendemos de Ti, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos por cada uma dessas pessoas, meu Pai, que está nos assistindo. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo sábado, se assim o Senhor permitir.